Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao MBCV Cast. Nós estamos falando do Ministério Batista Cristo é a Vida, de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Estamos no ano de 2023, janeiro, de 2023, pleno verão. Talvez você esteja nos assistindo da praia, da serra, ou quem sabe não conseguiu sair ainda de férias, está no seu trabalho, mas vale a pena, né? Nós termos um conteúdo e continuarmos nessa caminhada de recebermos conteúdos novos, recebermos conteúdos que sejam relevantes, conteúdos que sejam importantes, para que a gente tenha um crescimento em todas as áreas. E nesta quinta-feira à noite não é diferente, nós sempre trazemos um convidado que possa compartilhar conosco, sobre sua vida, suas experiências e as vivências que está tendo a partir também do Evangelho. E nós trazemos hoje o pastor Josué. E ele não é só pastor, mas também ele é técnico em contabilidade, ele tem gestão administrativa, é formado em teologia e também empresário, Hoje, depois aposentou. Bom dia, boa tarde, boa noite, pastor, seja bem-vindo. Boa noite, bom dia, boa tarde. E aposentado também. Aposentado, né? Aposentado também. Sim. Desde 2017, né? Mas profissional hoje, profissional liberal, que está também atuando no nosso mercado. E nós queremos falar com ele, seja muito bem-vindo, vem trazer um bom momento, um bom assunto, para que a gente possa discutir, conversar e também a nossa audiência ela possa se apropriar de alguns dados que são importantes. Talvez você seja empresário, talvez você esteja querendo começar a empreender nesse ano de 2023. Então aí nós vamos ter algumas experiências importantes para compartilhar. Então, pastor, me diz uma coisa, quanto tempo você está aqui no MBCV? Eu estou aqui desde 2006. Desde 2006 estamos aqui. Foi num culto lá no outro segmento que Deus falou comigo e disse, olha, falei para minha esposa e disse, liga lá para o pastor Neuci, marca uma reunião que vamos conversar e vamos começar a congregar no MBCV. Uhum. E foi assim que aconteceu, numa terça-feira, desde 2006, aí estamos aqui. E desde lá começamos a nos envolver nos ministérios, também servindo. Uhum. E estamos aí até hoje, graças a Deus. São 16 anos de 16 caminhada. anos. E foi fácil essa... É bom tu ter falado que tu estavas em uma outra igreja, e aí tu veio para cá a partir de uma convicção que Deus te deu. Sim. Essa transição, como é que funciona isso, pastor? Para as pessoas que... A gente tem muita gente que vem de outras igrejas para a nossa igreja. A nossa igreja, tu sabes, Tu até pode testemunhar, porque está já junto na caminhada. Ela tem uma visão diferente, Como é que funcionou essa transição aí? Foi bastante impactante, porque a visão do MBCV, ela é assim, para quem vem de um outro segmento, ela não é fácil de vou dizer, entender, uhum. Não é fácil de entender e também deixar que essa visão desça ao coração. Então é muito importante que a gente, mesmo que tu venha de um outro segmento, mas que tu entenda que você agora está numa outra visão e você tem que ser obediente, submisso àquela visão. Uhum. E foi isso que a gente colocou no nosso coração. O passado a gente não pode desprezar, mas também a gente tem que observar o momento que a gente está vivendo. E isso é importante. E a partir dali a gente começou a nos integrar em todos os ministérios e também naquilo que foi dando oportunidade. E até mesmo quando nós vimos, nós já estávamos envolvidos em quase todos. Aí disse, não, para um pouco, senão a gente não vai conseguir, Uhum. E foi isso que aconteceu. Mas assim, a visão ela é muito importante para que a gente possa entender. E eu dou até um conselho para quem está vindo de outro segmento, para que você assim, abra o teu coração para a visão. Uhum. Que você abra o teu coração para a visão, porque se você quiser colocar aquilo que você tinha de experiência em outro segmento, isso não vai funcionar. Uhum. Então, quando a pessoa tem assim a graça de Deus de abrir o seu coração para que a visão desça ao seu coração, isso é muito importante para que você cresça e que Deus te abençoe e te prospere no lugar onde Ele escolheu para você. Porque às vezes a tendência
Isso é humano, né? Sim. A tendência é a gente, quando faz algum tipo de mudança, chegar naquele lugar e começar as comparações. Porque lá era assim, porque aqui é assado. Por que que não faz assim? Por que que não faz assado, né? E eu acho que balizar esse entendimento de que você veio para um novo momento de vida importante, né? Teus filhos também vieram junto, também participaram, né, das atividades da igreja. Foi um dos motivos que nos trouxe para cá, foi essa questão. Achar uma igreja que tivesse um espaço para os nossos filhos. Essa foi a primeira visão que nós tivemos assim, né? E aqui a gente encontrou. Porque isso também é importante falar para a nossa audiência. Inclusive, se você está aí, dá um like no nosso assunto, compartilha, se inscreve no canal, né, para que a gente possa também crescer. Mas é importante falar para a audiência, porque às vezes a família ela está na igreja e os filhos não têm seus espaços, então automaticamente os filhos eles não vão tendo um coração alegre de ir para a igreja. E com o tempo, automaticamente eles vão saindo, vão se desviando, vão buscando outros caminhos, né? Porque não conseguem se encontrar, né? Então é importante isso. Mas, falando então, né, nós já falamos, o pastor Josué, ele tem aí um arcabouço de conhecimento, né, por ter se preparado para a vida e ao ponto que hoje, mesmo aposentado, ele consegue desenvolver, né, um trabalho comercial. E a gente já vem falando, né, sobre essas questões, né, de perspectiva, do que nós esperamos, do que vai acontecer em 2023, principalmente com esse setor. Primeiro, o setor comercial, né, que hoje tu está atuando, né? Se tu quiser até dar uma palhinha do que tu faz e onde é que pode te encontrar, não tem problema, tá? Então, essa atuação dentro da área comercial, o que a gente espera de 2023? Quais são as perspectivas com o olhar de um empresário, né? E a nível geral de economia, você como contabilista, como pessoa que trabalha nessa área, né, como é que você enxerga esse ano de 2023, se é que se pode fazer qualquer tipo de perspectiva? Bom, eu tive uma formação assim, trabalhei 19 anos numa empresa, numa fábrica de gelatina, e essa empresa ela era multinacional. É multinacional até hoje, de origem alemã. E nessa empresa, eles ensinaram muito assim a questão da realidade. Então, eles eram muito números, muito assim, programação, planejamento e cobrança, erro zero. Só para vocês terem noção, a política de qualidade lá era erro zero. A pessoa não precisava, não tinha como errar. Então, inclusive... Havia um processo perfeito. Então, essa questão, isso me formou. E eu digo o seguinte, na questão de um panorama, num cenário assim, para 2023, eu penso que o empresário tem que estar focado no seu negócio, ele tem que estar focado naquilo que ele tem que ter foco, determinação, coragem, para ele seguir dentro daquilo que o segmento requer. Porque se ele começar a ficar olhando muito para a questão política ou então outras questões, isso pode atrapalhar. E nós, no nosso segmento hoje de consórcio, dentro da HS Consórcio, eles têm passado isso para nós. Claro, nós temos sentimentos, nós temos também a nossa visão, nós temos também o nosso lado, mas nós temos que ser determinados para aquilo. Então, o que eu deixaria assim, de conselho para os empresários é que foquem nos seus negócios, se organizem, se planejem, façam a coisa acontecer. Porque se você ficar pensando muito no o que vai acontecer, isso vai fazer uma parte de um atraso e pode também até ser causa de muitas falências, porque tu tirou o foco do teu negócio. Então isso é bem prejudicial, até porque a gente vê assim, muitas empresas que começam, mas que não têm um planejamento, não têm assim, um processo,
E muitas vezes até o empresário ele não tem assim aquela capacidade de ele aprender, ele buscar o conhecimento, ele fazer primeiro, para depois pedir para os seus comandados fazer, para ele poder cobrar. E isso é uma das causas que muitas vezes tem a falência. A pessoa começa e já não consegue dar continuidade no seu negócio porque apertou. Então, no meu caso, assim, na minha formação, eu fui ensinado isso. Eu tenho que ser determinado naquilo, a minha lição de casa eu tenho que fazer. Porque, como a gente aprende na igreja, né? A parte humana nós temos que fazer. E o resto Deus se encarrega. Quando nós nos ajustamos a Deus e fizemos a nossa parte, a lição de casa, o resto tudo se concretiza. Mas falando, eu estava lembrando aqui, né? Que às vezes o cenário que se coloca diante de nós, a própria mídia, né, sendo utilizada de uma forma maldosa, ela vai jogando nas pessoas, principalmente nesse setor de empresarial, aquele medo, né, o medo. E o medo, ele drena nossas energias. E a gente vai se enfraquecendo. E parece que o medo vai crescendo, né, e a nossa capacidade vai diminuindo. Né? Então, se o empresário não tem uma envergadura para saber que ele vai suportar a situação e ele não tem essa visão, né, de focar e baixar a cabeça e fazer o trabalho que precisa ser feito, ele realmente se desanima e quebra. E é isso aí, é fracasso e é falência. Nesse período todo, pastor, assim, ó, de experiências, eu observei vários empresários, muitas pessoas. E eu chego à conclusão, depois de tantos anos trabalhando nessa área, que eu chego assim que os brasileiros empresários, eles precisam muito aprender o empreendedorismo, gestão. Tanto que aqui na igreja a gente fala muito essa questão da gestão. Porque, por que eu digo isso? Porque é muito fácil tu mandar alguém fazer, ou tu delegar para alguém fazer. Mas eu entendo que nesse decorrer da minha caminhada eu entendi uma coisa, porque a gente tem que aprender, primeiro eu tenho que aprender, eu tenho que ser especialista no meu negócio, não só no produto, mas também na gestão. Depois que eu sou especialista tanto na gestão, ou no meu produto, ou na linha que eu estou trabalhando, aí depois sim eu começo a delegar. Porque o grande erro assim, ó, eu sou especialista num produto, tá? Mas aí eu vou colocar um gerente. Mas como que é esse negócio? Você vai dar aquilo que mais custa, aquilo que tem o maior custo para você vai entregar numa pessoa que não vê o teu negócio. Então eu vejo isso aí um erro. Mas aí, pastor, mas também tem aquela história, eu não sei fazer, mas eu vou colocar na mão de alguém que tem uma especialização, que saiba fazer, mas eu estou entendendo o que tu está falando, né? Tu está entregando aquilo que tu teve como ideia, que tu investiu, tu tá botando na mão de alguém que sabe fazer, mas ele não tem o mesmo sentimento que você, ele não tem a mesma visão que você, ele vai levar, na verdade ele consegue levar, mas ele leva do jeito dele. Quem é o visionário? O visionário é o dono. Ele que está vendo. Então, o visionário ele não pode deixar uma atribuição de maior custo, aquilo que mais lhe custa, na mão de uma outra pessoa. E, no mínimo, ele tem que saber como cobrar através de ferramentas que existem, né? Então, muitas vezes eu penso assim, na contabilidade, por exemplo, o contador entrega lá os documentos, quer dizer, o empresário entrega os documentos para o contador e não vai fiscalizar, não vai. Então, a gente tem muitos casos que, entreguei lá para o contador, ele sabe o que fazer. Não é assim. Então, a gente tem que aprender essa questão da gestão, a gente tem que ter, assim, porque o visionário é o empresário. Tanto é ele que abriu o negócio, né? Agora, se ele não é visionário e resolveu abrir negócio no peito e na raça, ou ele vai se tornar alguém, ou ele vai falir em seguida, né? Sim. Existe uma média de tempo que vamos falar de uma pequena, nova empresa, existe uma média que ela subsiste no mercado se ela não tiver todo esse know-how? Olha, se ela não tiver todo esse know-how, eu acho que não dura 5 anos. Menos até. Não dura. Porque acumula prejuízo daí. Claro. Tu não consegue descobrir aonde está o furo, entendeu?
muitos empresários dizem assim, mas eu estou fazendo tudo certinho. Eu trabalhei muito com custos, né, fazendo planilha de custos. E aí eles dizem, mas eu estou fazendo tudo certinho, olha aqui, ó, eu estou fazendo certinho. Porém, da maneira que tu estás fazendo, não tá certo. Então, a gente tem que descobrir aonde está o furo, a gente tem que achar, né? A gente tem que olhar, uma vez até, eu me lembro que tu estavas falando, a pastora estava falando, e você disse assim, não sei se foi numa reunião de pastores, foi num culto, numa pregação, disse que a gente tem que sair fora do negócio e olhar a coisa de cima, lembra? Que tu falava isso? Né? Tu tem que olhar, eu pratico exatamente isso, eu saio fora do meu negócio e olho um negócio de fora para dentro, para mim começar a enxergar onde que tá as minhas dificuldades. Opa! Eu tenho que melhorar aqui, melhorar ali, e eu acredito que o empresário que ele está envolvido em tantas outras coisas, que, como você falasse da mídia, tantas coisas assim que vão praticamente amedrontando os empresários. Uma panela de pressão, né? Sabe, uma panela de pressão. E aí ele não foca para saber aonde realmente está a necessidade. Então, o momento agora, no meu entendimento, e como experiência de anos, eu penso assim, ó, cada um olhar para o seu negócio e ver aonde está as dificuldades e trabalhar forte em cima dessa questão de planejamento, checklist, planilhas de previsão financeira, cash flow, tá? Fluxo de caixa. Tem que ter essas ferramentas, principalmente aqueles empresários menores, né, para que eles possam crescer. E praticamente o meu escritório é pequeno, mas eu faço tudo isso. Por quê? Porque eu entendo que é dali que vem o crescimento. Porque se eu fizer a coisa certa e atender a necessidade da empresa que eu represento, com certeza vai dar tudo certo. Sim, mas eu estava lembrando uma coisa, né, pastor? Teve de uns anos para cá, né, de um tempo para cá, vamos falar de antigamente, né? Os que têm mais de enta aí sabem. Antigamente, os produtos eles tinham uma diferença muito gritante. Então você sabia que aquele produto não era bom e aquele produto era bom. Havia essas diferenças muito, muito gritantes. Eu vejo que hoje, de uns anos para cá, né? Talvez 20 anos para cá, em torno disso, todo mundo melhorou. Né? Assim, houve uma disseminação de informação, de conhecimento. A gente entrou na era do conhecimento, né? Então todo mundo foi atrás, quem tinha uma visão um pouquinho maior, e os produtos eles foram meio que se equiparando. Então hoje, não pode dizer assim, aquele produto lá ele é 100%, esse aqui é 70%. A maioria dos produtos estão ali girando em torno dos 90% a 95%. Né? Os que são produtos do mesmo setor, vamos dizer assim, né? Do mesmo segmento. Então, se todo mundo é que nem jogo de futebol. Né? A gente olhou a Copa aí, antigamente a gente tinha assim, aquela seleção ali, não dá nada, ninguém espera nada dela, né? E olha o que aconteceu aí nessa Copa com um monte de seleção, que Croácia, por exemplo, né, que nunca se ouviu falar de futebol da Croácia, foi lá, né? Claro, não chegou no topo, mas fez bonito, né? Então, as próprias seleções, por conta dessa questão da informação, do conhecimento, dessa atualização, todo mundo joga bem. Claro que daí qual é a diferença? A diferença são alguns talentos individuais que a gente viu, né? O próprio Messi ali, ele levou o título nas costas dele. Sim. E com os produtos do mercado, penso eu, né? Não é diferente. Os produtos de mercado, eles melhoraram muito. Então, claro que nós temos toda essa área de organizacional, né? Contábil, que precisa ser bem feita, e a gente também tem a outra área, que é a área de marketing, de divulgação, de marca, que também precisa ser feito, a tecnologia. Então, é um agregar hoje que exigiu que o empresário ele abrisse a mente para não só, eu sou bom em fazer esse produto. Não basta ser bom em fazer esse produto. Você precisa ser bom em um monte de coisa para poder, de fato, estar na concorrência do mercado, né? Então, nessa perspectiva que tu disseste, então, é trabalhar, focar. Esses dias eu entrevistava um outro empresário, que cristão também, né? O pastor Josué, aqui da igreja, e esse outro empresário também. Ele disse uma coisa que eu achei bem interessante, e eu trago de volta,
porque acho que é importante, você que é um empresário que está nos assistindo, né, talvez meio desesperançado, né, por causa da mídia, ele disse uma coisa que eu achei interessante, ele disse, olha, crises vêm e vão. É verdade. Eu penso nisso. Crises vêm e vão. E a gente que tem Deus dentro do nosso coração, que tem fé para acreditar em Deus e crer em Jesus, a parte humana sendo feita, a parte divina, quem vai fazer é Deus. Né? Então, assim, quando você tem Cristo no coração, não importa se você é empresário ou se você é empregado, as crises virão ou simplesmente acabarão e a vida vai continuar. E a gente vai se adequando, né, pastor? A gente vai se adequando, né? Ok, mas eu queria... Não sei se tu tem mais alguma coisa sobre Não, esse só assunto. para falar dos treinadores da Copa, né? Ok. Muito interessante esse exemplo, e aí eu posso levar também para o lado do empresariado. Uhum. O que esses técnicos colocaram ali? Eles estudaram os times adversários e colocaram as peças-chaves para cada jogo. Então, antigamente o jogo era assim, não, tu fazia um time e esse time estava pronto para a Copa toda. Hoje não. Cada jogo, cada seleção tem a sua particularidade. E isso a gente pode levar também para dentro da nossa empresa. Uhum. Cada situação é uma particularidade. Nós temos que pensar cada fato. E eu, por exemplo, no meu negócio. Quando eu vim de uma experiência de 30 anos de contabilidade e entrei numa outra área que eu sou muito forte na questão administrativa. Uhum. Em todo o escritório, todas as áreas eu sei trabalhar. Uhum. De todas as áreas, passei em todas as áreas administrativas. Uhum. Tá? E até inclusive na informática passei, encarregado de informática também. E só que quando eu troquei de ramo, o que aconteceu comigo? Eu achei que eu ia conseguir me adaptar muito fácil. Foi um engano meu. Então agora eu preciso melhorar mais a parte comercial. Aonde que eu tenho que focar agora? Eu tenho que focar na área comercial. Aonde eu preciso melhorar? Então quando a pessoa se conhece e ela consegue entender isso, ela consegue ver aonde está o seu ponto fraco e melhorar. Então, melhorar cada vez mais. Então, eu dou esse conselho para os empresários para que melhorem aonde está o seu ponto fraco, para que você nivele, então, a questão do teu negócio. Inclusive, existem ferramentas de processos para você identificar os pontos fracos e os pontos fortes, né? Uhum. Mas aí, voltando agora, né, nós vamos mudar um pouquinho de assunto. O pastor Josué, ele também... fez uma excelente, uma ótima contribuição aqui no MBCV, desde que ele começou a frequentar a igreja, e eu acho que isso é muito relevante a gente falar. Né? Se você tem uma formação, ou se você tem uma habilidade, aonde quer que você vá congregar como igreja, você pode sim, independente de que habilidade seja, aplicar ela, tornar essa habilidade aplicável dentro do reino de Deus, né, para a glória de Deus, para que o reino de Deus possa ser fortalecido. E o pastor Josué, então, também esteve presente quando nós estávamos aqui trabalhando para que nossas escolas pudessem ter a filantropia. Né? Então, pastor, vamos falar um pouquinho sobre isso, né, dentro do seu ramo, dentro daquilo que lhe cabe. Vamos começar pelo início, então. O que é filantropia? E o que essa filantropia ela pode beneficiar uma instituição? Sim. A filantropia é um certificado que o próprio governo, na parte do MEC, né, libera para aquelas empresas que trabalham no social, né, aquelas empresas do setor privado, né, sem fins lucrativos. Então, o próprio MEC certifica então, aquelas empresas que estão no setor privado, sem fins lucrativos, e aí beneficiam elas através dos impostos, que tu não precisa pagar as contribuições para a Seguridade Social. Isso. Então isso faz... E como que funciona isso? Você reverte isso em bolsas para alunos, para que esses alunos... Retorno, né, a gratuidade 100%, às vezes é 100%, 80%, depende muito da faixa, né? E também de cada escola, né? É assim que funciona. E
E como que foi essa implantação? Como é que você teve essa ideia de buscar isso aí? Foi assim, logo que a gente veio lá do outro segmento da igreja, em 2006, aí em 2008 a empresa aqui de Estância Velha fechou as portas e transferiu a planta da fábrica para Maringá, no Paraná. E aí nós começamos a trabalhar ali, eu e a minha esposa começamos a trabalhar no Bar Gospel. E naquelas conversas que a gente tinha ali, naquela época, ficamos quase 2 anos no Bar Gospel, e naquelas conversas que a gente tinha ali, eu sempre o apóstolo ia lá depois comer um churrasquinho, comer um lanche lá, e ele me convidou, e Deus já tinha falado para mim que ele ia me convidar para trabalhar na área da contabilidade da igreja, que eu tinha uns desafios pela frente, que é colocar em ordem a casa, né, e também buscar a filantropia. E eu assumi aquilo ali como chamado, assumi aquilo ali como missão, né? Quanto tempo tu ficou aqui daí trabalhando? 11 anos. 11 anos? 11 anos na igreja, tá? E aí, então, foi isso. Quando eu entrei ali, eu pedi, graça de Deus, eu pedi assim, Senhor, eu nunca trabalhei no terceiro setor. Mas eu sempre eu tinha a formação daquela empresa lá, e eu coloquei na cabeça, eu não sei fazer tudo, mas eu vou buscar ajuda, eu vou me informar, vou trazer a informação correta para sempre achar uma solução. Sim, sim. E foi nesse sentido que eu trabalhei. Aí eu cheguei ali, comecei a organizar todas as rotinas, parecido com a empresa lá, e eu sempre também tive na minha mente começar sempre pela parte mais difícil. Qual era a parte mais difícil? Organizar o arquivo morto. Ninguém quer fazer essa parte. Todo mundo quer vitrine, todo mundo quer aparecer, coisas assim, né? Mas a parte lá escondidinha, lá ninguém quer fazer. E eu sou o contrário, eu já quero fazer a parte mais difícil, porque eu sei que é aquilo lá que vai trazer. Organizei toda a parte do arquivo morto e hoje o arquivo morto está melhor de quando eu deixei. Hoje estão bem organizados, organizamos pasta, implantamos o programa 5S, que foi muito bem organizado ali. Então eu tinha esse desafio, né, da filantropia, e o apóstolo tinha colocado como missão para mim. Aí a gente fez a pastora deve ter participado também naquela reunião que a gente teve lá junto na diretoria do Juadi. Lembra daquela reunião que a gente teve? E naquele momento a gente estava conversando e muitos falavam, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo outro, eu penso que... Então são várias coisas, achômetro direto, né? Aí eu disse, irmãos, é o seguinte, nós chegamos onde chegamos, foi pela graça de Deus e pelas condições que o Senhor nos deu. A partir de agora, nós temos que buscar alguém especializado na área que nos ajude. E foi isso. Aí depois terminou a reunião, toda a diretoria concordou que nós deveríamos buscar alguém especializado. Voltei para minha sala, orei e pedi, Senhor, me dá uma visão. Aí eu fui no irmão Google, né, e encontrei escritório especializado no terceiro setor. Achei um escritório em Porto Alegre. Marcamos uma reunião, fomos a Porto Alegre, e eu, a Cilei Rorato, a irmã do apóstolo. Chegamos lá, falamos, era tudo o que nós precisávamos. Eles tinham toda a solução para nós. Saímos de lá até emocionados, chegamos ali e começamos a implantar. Aí nós tivemos que mudar a questão do CNPJ, o estatuto. O estatuto do Juadi, ele era voltado mais para o social. Nós tivemos que alterar para o lado do educacional. Hoje ele é do educacional. As escolas de Novo Hamburgo, de Estância Velha e de São Leopoldo também vieram para dentro do CNPJ do Juadi. Então a gente começou a organizar tudo dentro de que a lei, né, das filantropias exige, né? Começamos a organizar e logo fomos aprovados. Isso foi lá em 2011. Então o que aconteceu? A partir dali, então, o Instituto Juadi, que é o braço social da igreja, do MBCV, ela começou então a ser praticamente isenta, né, dos impostos de obrigação para a Seguridade Social. E isso se reverteu em bolsa para alunos e até hoje estão cada vez mais envolvidos e trabalhando, porque isso foi muito importante, foi um marco para a igreja, foi algo assim muito legal mesmo. Que legal, pastor, isso é uma coisa importante. E isso também não deixa de ser um benefício para a comunidade, porque a comunidade pode aí sim... não só para a igreja, né? Não só para a igreja, né? Para toda a comunidade. Aliás, é para toda a comunidade, né? Porque abre, de certa forma,
o privado ele Sim. começa a ter uma brecha de abertura para aqueles que não têm a condição de estudar numa escola particular, enfim, né? E pensa bem, todas essas coisas que você falou, né? Tudo isso aberto para a comunidade. E agora pensa numa igreja não organizada. Isso não tinha como prosperar. Então eu entendia que aquilo ali foi uma visão de Deus, assim, até talvez uma direção que Deus deu para o apóstolo Neuci, para que ele precisava organizar, porque nós estávamos vindo de uma maneira que não tinha mais como continuar, e aquilo ali foi um divisor de águas. Porque depois virou uma bola de neve. Virou uma bola de neve, não tem como voltar. Então, agora o que acontece? Agora as contas estão controladas dentro daquilo que a lei exige, dentro daquilo que a igreja se propôs como visão, tanto para ir como igreja, tanto como para a comunidade. Então agora o que acontece? Está aberto para o crescimento e cada vez mais. Isso aí é muito importante. E eu digo assim, por que isso aconteceu? Por causa da organização, por causa do planejamento, por causa de baixar a cabeça e fazer. Agora, quando você não consegue fazer, voltamos naquela frase, a parte humana, as coisas não vão acontecer. Esperar que protelar Deus venha, as coisas, né, resolver não as vai coisas acontecer. Que são... Então eu assumi assim, e eu digo assim, missão dada é missão cumprida. Então eu assumi isso como missão, como ministério, e eu gostaria de compartilhar com as pessoas, para que elas possam ver que tudo isso aí foi uma visão dada de Deus pelo apóstolo Neuci, e que hoje nós estamos colhendo frutos. Participamos ali da formatura aí do ensino médio fundamental 9º ano, na sexta-feira, e nós vimos assim o crescimento, né? As turmas já estão aumentando da escola, então agora é só cuidar e crescer, né? Que é a parte mais difícil, que é a manutenção, a continuidade, né? É isso aí. Mas é isso aí, pastor. Obrigada por ter vindo e esclarecido aí para nós essas coisas, né? Que são assuntos que dão trabalho. Mas que vão trazer frutos de tranquilidade e paz, né? Eu sempre digo, Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem. Deus não é um Deus de desordem. Então, quando nós estamos vivendo uma vida de ordem, nós prosperamos. E não é só ordem financeira, não é só ordem contábil, é ordem em todas as áreas da vida, até a nossa casa. Né? Se a nossa casa é uma casa de desordem, a gente chega lá, a gente se sente mal. Né? Então, a ordem, ela faz isso, ela nos dá conforto, ela nos dá alegria, ela nos dá paz. Então, você que é empresário, não desista. Você que está hoje em frente a uma instituição, busque soluções, dá trabalho, mas o pastor aqui acabou de dizer, os frutos são eternos. Né? Então, muito obrigada pela sua presença. Deixo mais um momento para você dar uma palavra de ânimo para os nossos empresários em 2023 e já vamos encerrar nosso episódio. Se quiser deixar também teu contato via Insta ou rede social para alguém te encontrar, sim, é bem-vindo. Eu digo assim, que ninguém sabe tudo. Eu sempre tive em mente, ninguém sabe tudo. Mas aquilo que você não sabe, busque ajuda. Mas busque ajuda com pessoas especializadas. Pessoas que estão melhor que você. Não pessoas que estão abaixo do teu nível ou mesmo nível. Mas buscam ajuda com pessoas que estão melhor que você. Nunca desista, faça a lição de casa. A parte humana nós temos que fazer. Né? E aí eu te pergunto, né? Muitas coisas têm roubado as nossas energias. E eu te pergunto, aonde e o que está roubando as tuas energias? Aonde está o teu foco? Certo? Tem muitas coisas que durante o dia, durante o ano, vão nos embaraçando e vão nos tirando da visão. E nós não podemos dissociar a parte espiritual da parte material. Nunca podemos dissociar. As duas têm que andar ao mesmo tempo, porque Deus está em todos os lugares. Então eu gostaria de deixar um forte abraço a todos e nunca desista. Foco, determinação, vai dar tudo certo. E se quiser me encontrar, o meu Instagram é Josué Brito mesmo. É Josué Brito? Josué Brito mesmo. É isso aí. É isso aí. Então, muito obrigada pela audiência, Deus abençoe, até mais.